Grande abraço para você que está curtindo o canal do Fábio Fidelix, minhas amigas, meus amigos. Vamos para mais um vídeo aqui. Eu vou falar do Luiz Roberto nesse momento importante na carreira do narrador. Só vou pedir antes para você deixar o seu like se gostar do vídeo, seu comentário, ativar o sininho e, claro, fazer a sua inscrição aqui no canal do Fábio Fidelix. Inscrever-se, clica aí. Bom, ontem um momento histórico para a carreira do narrador esportivo Luiz Roberto. Afinal, é a primeira vez que ele atua como titular em jogos da seleção brasileira nas eliminatórias para a Copa do Mundo, na partida Brasil e Bolívia, né? Uma partida que começou até truncada ali, muito faltosa, mas o Brasil se encontrou durante o jogo, e o Fernando Diniz também fazendo sua estreia, né, em eliminatórias, a lei do Luiz Roberto, 5-1, o Brasil poderia ter vencido até por uma diferença maior, teve boa atuação de vários jogadores, Neymar, né, momento histórico para o Neymar também, superando essa marca do Pelé. Existe uma polêmica sobre isso, né? O Mauro César comentou, porque o Pelé tem mais gols contando também os jogos amistosos, e tem também a questão proporcional, né? A média, se você calcular aí o número de jogos, porque hoje, na realidade, né, temos mais jogos, né? A seleção atua muito mais do que na época do Pelé, então tem que ver também de forma proporcional. Mas, olha, independentemente disso, Pelé tá lá, né, sensacional, atleta do século, o Neymar também fazendo aí a sua história, mas eu tô aqui para falar de narração esportiva, da mídia, né, afinal, essa é a proposta aqui do canal. Então, o Luiz Roberto fez a sua estreia, acompanhei quase que toda a partida, acho que não comprometeu. O Luiz Roberto transmitiu da forma que ele sempre transmite, né, tentando colocar emoção, tentando colocar vibração, com informações. Teve o lance do pênalti do Neymar, né, ele fez toda aquela festa, aquela preparação, né? Parecia uma cerimônia na hora da cobrança. O Neymar acabou batendo mal, né? O goleiro defendeu, mas o Neymar não foi bem na cobrança do pênalti. Isso acontece com os melhores jogadores do mundo, mas depois o Neymar acabou marcando e a seleção venceu e ganhou da Bolívia, né? Um adversário fraco, sim, mas o Brasil fez a obrigação dele, é mais forte, foi lá, goleou. Mas o Luiz Roberto acho que fez um bom trabalho, teve uma boa narração, teve até uma postagem nas redes sociais de quem? Galvão Bueno, sim, porque imagina a situação do Galvão, né? Depois de décadas sendo narrador titular da Rede Globo, transmitindo os jogos da seleção brasileira, agora virou um telespectador, né? Ele colocou isso, desejou boa sorte, né, pro amigo Luiz Roberto, mas que se sentiu um pouco estranho ali como apenas, né, entre aspas, apenas um telespectador num jogo de seleção brasileira, um jogo de eliminatórias para a Copa do Mundo, Brasil e Bolívia. Enfim, acho que o Luiz Roberto fez um bom trabalho. Queria saber a sua opinião também aqui no canal do Fábio Fidelix. Pode opinar aí o que você achou. Sentiu muita falta do Galvão? Porque existe uma geração de pessoas no Brasil, vou colocar aqui, sei lá, eu tô com 5.2, não é o meu caso. Não é o meu caso, não só pela idade, mas porque também acompanhei já outros narradores, né? Mas existe uma geração no Brasil de telespectadores, telespectadoras, né? Mulheres também acompanham muito futebol, hoje cada vez mais, né? Além de acompanhar, narrando e jogando, mas muitas telespectadoras também acompanham futebol na TV. Mas essa geração aí, digamos, 30 anos, 35, 40 anos, praticamente só ouviu, em TV aberta, só ouviu o Galvão Bueno narrando os jogos da seleção brasileira. E ontem, né, teve esse momento histórico, né? Depois de décadas e mais décadas e mais décadas, o Luiz Roberto, né, uma voz diferente, narrando os jogos da seleção brasileira. Eu vi nas redes sociais muita gente estranhando, né, muita gente sentindo alguma coisa diferente, né, não tem a voz do Galvão, não é o Galvão que está narrando e tal. Imagina o Galvão como é que ficou. Mas acho que o Luiz Roberto foi bem, é um ótimo profissional, um ótimo locutor. Eu ouço o Luiz Roberto desde o rádio, né, que ele fazia parte da equipe da Rádio Globo, né, a equipe do Osmar Santos, era um dos narradores, fazia Fórmula 1 também, inclusive narrou aquela tragédia, né, de 94 lá do Senna. O Galvão estava na TV Globo e o Luiz Roberto era narrador da Rádio Globo, CBN, de São Paulo, e ele fazia as transmissões de Fórmula 1. Muito bom narrador de Fórmula 1, de futebol, já era bom no rádio e ele conseguiu se adaptar bem à televisão. Acho que, sem dúvida nenhuma, já fiz vídeo sobre isso, né? Tá fiz uma lista aí de 3, 4, 5 principais narradores de televisão na atualidade. E atualidade significa o quê? Os últimos 10, 15, 20 anos, né? Então, são atuais ainda. Acho que o Luiz Roberto está nessa lista. Se fizer uma lista de 5 ele tá, de 4 ele tá, né? Tá aí entre os principais e hoje é o número 1
da TV Globo. Está começando, né, essa fase, essa etapa da sua carreira como principal narrador da Rede Globo. A gente não sabe quanto tempo vai durar, né? Acho que ninguém vai conseguir ficar tanto tempo como titular como o Galvão. Dificilmente isso vai acontecer, né? Acho que a gente não vai ver isso, é muito complicado, ainda mais hoje em dia, mudou tudo, né, cara? O mercado é outro, alternativas pintando, plataformas. Então foi, sem dúvida nenhuma, para a imprensa esportiva, para a mídia esportiva, um momento muito importante, um momento histórico ontem. Quero saber a sua opinião, se gostou ou não, se você acompanhou, né, a transmissão com o Luiz Roberto, e se gostou, se aprovou, se continua sentindo falta do Galvão. Repito, não é o meu caso, porque quando eu comecei a acompanhar a seleção brasileira, você tinha o Luciano do Vale como narrador titular da Rede Globo, você tinha o Silvio Luiz na TV Record, você tinha ainda, não me lembro muito, mas o Walter Abrão, né, na TV Tupi, você tinha Fernando Solera na Bandeirantes. Então era uma outra geração, e eu fui com o Luciano para onde ele foi, né, para Bandeirantes, para Record primeiro, fazer vôlei, aquele projeto de outras modalidades esportivas, né, outras modalidades. E depois na Bandeirantes, Show do Esporte, fiquei com ele e com a equipe dele até o fim, né? Só que chegou um determinado momento, né, a partir do final dos anos 90, início dos anos 2000, começou aquele monopólio para valer da Rede Globo. Então a Rede Globo começou a comprar os direitos de transmissão de tudo, inclusive seleção brasileira. Então praticamente, por isso que eu digo, né, tem uma geração no Brasil aí de 30 anos, pessoas que estão com 35, 40, que praticamente só ouviram, né, em TV aberta e na Rede Globo, a narração do Galvão. Então esse pessoal deve ter estranhado realmente, né, sentindo alguma coisa diferente, ouvindo ali uma outra voz, no caso o Luiz Roberto. Mas repito, não comprometeu, percebi, né, que ele se esforçou ao máximo para trazer emoção, até num jogo que não era tão emocionante assim, vamos falar a verdade, né? Analisando jornalisticamente, Brasil e Bolívia, estreia de eliminatórias, agora aumentou o número de classificados, né? Porque a Copa vai ter mais seleções e tal, vai classificar todo mundo, o Brasil vai estar na Copa, não tenha dúvida. E é Brasil e Bolívia, né? O jogo aqui no Brasil, não era lá um grande espetáculo, então acho que poderia, um conselho, se fosse bom, né? A gente vendia, mas poderia até guardar um pouco de energia, Luiz Roberto, para outros jogos mais importantes, né? Um Brasil-Uruguai, um Brasil-Argentina, uma Copa América que está chegando, na verdade, e a Copa do Mundo, né, de 2026, que não demora muito não, hein? Do jeito que as coisas estão, o tempo está passando rápido, já chega a Copa nos Estados Unidos, Canadá e México em 2026. Mas não comprometeu, acho que fez um ótimo trabalho dentro do que é a característica mesmo da locução, né, da narração esportiva, do trabalho todo do Luiz Roberto. Então é isso, né? Até o Galvão comentou nas redes sociais aí que imagina a situação do cara, né? Acho que é a primeira vez depois de quanto tempo? Desde 83, né? Exatamente, desde 83 o Galvão faz eliminatórias da seleção brasileira. Desde 1983, né? Até essa última eliminatória para a Copa de 2022. No Catar. Então o cara deve realmente ficar ali, pô, agora virei telespectador, não tô lá narrando uma coisa. Mas manda a sua opinião sobre o Galvão, sobre o Luiz Roberto, o que você acha, o que você pensa sobre isso. Canal do Fábio Fidelix, não esquece aí de ativar o sininho para receber as notificações, ativa o sininho em todas. Clica em todas. Eu, quando gosto de um canal, além de fazer a inscrição, eu coloco o sininho em todas para receber assim que pintar um vídeo novo. Você vai receber aquele aviso lá e vai curtir, muito bacana. Faz a inscrição, inscreve-se aí. Inscreva-se no canal do Fábio Fidelix. Abração, gente. Valeu, tchau, tchau.